Oi, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje vim fazer uma pequena apresentação, digamos assim, reapresentação, né? Porque com certeza vocês já viram essa matéria do átomo de Rutherford. Analisando essa linha do tempo que eu coloquei aqui em cima, a gente consegue ver que vieram outras contribuições de outros cientistas antes do Rutherford, porém é um átomo bem interessante, né? Hoje, mesmo a gente sabendo que existem outros átomos bem mais modernos, a figura do átomo no imaginário, na cabeça das pessoas, continua sendo esse, né? Quando a gente fala a palavra átomo, 90% das pessoas deve pensar em alguma coisa parecida com isso daqui. Ficou muito popular, digamos assim, né? Aparece na abertura de The Big Bang Theory, aparece no desenho lá no Jimmy Neutron, né? Então, bem popular. Porém, a gente não pode desconsiderar todas as outras ideias que vieram sendo construídas antes dele, né? A gente sabe que tudo isso começou há muito tempo atrás, lá com os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, vindo para o modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar, que é bem semelhante às características que os filósofos já tinham proposto. E a gente tem depois o pudim de passas, que é o modelo atômico de Thomson, que foi um modelo que revolucionou e abalou a comunidade científica da época, já que o Thomson conseguiu provar que o átomo é divisível sim, né? Ele conseguiu quebrar com esse paradigma que era sustentado aí por muitos anos, né? Ao descobrir o elétron, ele consegue provar que o átomo é divisível. Porém, Rutherford ele ficou conhecido por conseguir fazer uma análise um pouco mais profunda do que se existia no átomo e como essas coisas que existiam ali se organizavam, né? Então é um modelo atômico bem mais interessante, digamos assim, né? E aí, na sequência, o modelo atômico de Bohr, o modelo atômico quântico, né, que é o atual, mas por enquanto a gente vai focar nessas características. Bom, tudo só foi possível, esse experimento muito louco, digamos assim, né? Porque olha que parafernália que foi usada. E óbvio que aqui está desenhado super bonitinho, provavelmente lá deve ter sido uma grande sucata, digamos assim. O experimento de Rutherford ele só foi possível porque alguns anos antes a radioatividade já tinha sido descoberta, né? Becquerel, o casal Curie já tinha analisado e desenvolvido um pouco dessa tecnologia, né, novíssima para a época, e fazendo uso disso, Rutherford conseguiu propor o seu modelo atômico. Então, qual foi a ideia dele? Brilhante, por sinal, né? Ele pegou um material radioativo, que é o polônio, colocou dentro de um bloco de chumbo, dentro do bloco de chumbo por dois motivos, né? Um para se proteger da radioatividade vinda desse elemento e outra para conseguir fazer com que o feixe radioativo saísse por um único espaço, né? Não se dissipasse para o resto do ambiente. Esse feixe de partículas alfa saído do polônio atravessaria uma placa de chumbo para conseguir filtrar essa radioatividade. E o objetivo dela era atingir, bombardear uma finíssima lâmina de ouro. E foi isso que ele fez. O problema é, a gente não enxerga a radioatividade, a gente não enxerga esse feixe de partículas alfa. Então ele precisava de alguma coisa que revelasse para ele qual era a trajetória dessas partículas. O que que ele fez então? Brilhantemente, né? Ele montou esse anteparo, né, com esse formato cilíndrico aqui, e por dentro desse anteparo foi colocado um papel fotográfico, que utiliza-se blenda de zinco. Essa blenda de zinco ela é sensível à radioatividade, ela brilha quando entra em contato com um feixe radioativo. Então, uma coisa que era invisível tornou-se visível aos olhos de Rutherford e ele conseguiu ver qual era a trajetória desse feixe. O que que ele percebeu, né?
ele percebeu que a grande maioria da partícula alfa passava direto pela finíssima lâmina de ouro, ou seja, ele via a luz nesse ponto do anteparo, né? Ali ficava brilhando o tempo todo, só que ele também via em alguns pontos diferentes desse daqui, em alguns outros pontos, a blenda de zinco brilhando também, né? O feixe estava sensibilizando outros pontos da blenda de zinco. Então ele percebeu que a maioria passava direto, mas que algumas desviavam ou pior, ricocheteavam, ou seja, voltavam, né, fazendo a trajetória contrária. Então ele percebeu e com isso ele chegou a algumas conclusões. Ele chegou à conclusão de que o átomo, então, era dividido em duas regiões distintas, uma região que era a maior região desse átomo, que ele chamou de eletrosfera, que era um grande espaço vazio, e uma região pequena, densa e positiva, encontrada no centro desse átomo, que ele chamou de núcleo, que tinha uma carga positiva. Né? Por que, que ele pensou nessa carga positiva? As partículas alfa são positivas, então quando elas encontravam alguma outra coisa positiva, a gente sabe que cargas iguais se repelem, então fazia com que a trajetória desviasse. Além disso, o núcleo possui massa, então é como se ele impedisse a passagem do feixe radioativo. Como a eletrosfera é um grande espaço vazio, passava direto. Né? Então aqui a gente tem a primeira vez em que o átomo é dividido em duas regiões, a eletrosfera e o núcleo. A eletrosfera, então, é um grande espaço vazio onde ficam os elétrons, e o núcleo é uma região pequena, densa, positiva, central, onde ficam os prótons. Né? Nessa época, os prótons também já tinham sido descobertos. Ele juntou tudo e, além de juntar tudo que tinha sido descoberto naquela época, ele ainda fez uso de uma nova tecnologia que era a radioatividade para conseguir colocar cada coisa em seu lugar, né? Fazer essa distinção de regiões foi uma coisa muito nova, né? Ninguém tinha pensado nisso até então. Então, revolucionou toda a comunidade científica da época. Coloquei aqui a data só para a gente ver há quanto tempo foi isso, né? 1911, sem recurso quase nenhum, né? Os recursos que hoje em dia são tão banais para a gente, né? Como computador, celular, internet, calculadora, na época não tinha nada e mesmo assim ele teve essa ideia bem peculiar, mas uma ideia brilhante, né? Percebam que até então a gente só está falando de prótons e elétrons, cargas positivas e negativas. A terceira partícula subatômica só foi descoberta em 1932. Né? Vejam quanto tempo se passou até o nêutron ser descoberto. Então, o que a gente tem aqui? Duas inconsistências nesse modelo atômico que ficou durante anos sem resposta. Né? Era o melhor que a gente tinha na época? Era, mas a gente sabia que estava faltando alguma coisa não encaixava aqui. Quais são essas duas inconsistências? Primeiro, a gente sabe que os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo, até por isso o modelo atômico de Rutherford é conhecido como sistema solar ou planetário, né, ali naquela órbita. Concordam comigo que, se o núcleo é positivo e os elétrons que estão girando em volta são negativos e que cargas iguais se repelem, mas que cargas opostas se atraem, era para o átomo se juntar, eram para os elétrons serem atraídos pelo núcleo, e a gente sabe que isso não acontece. Uma segunda inconsistência é que no núcleo só tem prótons, carga positiva do lado de carga positiva. A gente sabe que cargas iguais se repelem, então era para o átomo se arrebentar, né? Se desmoronar. E isso também não acontece. Então, essas duas inconsistências foram resolvidas quando, em 1932, um outro cientista chamado Chadwick, ninguém fala sobre ele, né? Até bem bem injusto, né, já que ele resolveu todo esse problema. Ele descobriu o nêutron, que era a nossa terceira partícula subatômica, e com pesquisas
vimos que esse nêutron ficava no núcleo junto com os prótons. E como o próprio nome já diz, o nêutron é uma partícula neutra, ou seja, ele servia como um revestimento, ele encapa esses prótons para evitar que um entre em contato com o outro e repila, nem sei se essa palavra existe, ocorra a repulsão, digamos assim. E também encapa impedindo que a carga positiva do núcleo fizesse com que os elétrons negativos fossem atraídos por ele, né? Então a gente soluciona esse problema aí quando a gente introduz o nêutron no modelo atômico. Então a gente fica conhecendo as 3 partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Hoje em dia a gente já sabe que existem partículas ainda menores, né, que são os quarks, os bósons, os lepsons, mas que não vem ao caso agora. Algumas características bem importantes e que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala de partícula subatômica. O próton e o nêutron possuem massa significativa, eles contribuem para a massa total do átomo e eles têm massa muito parecida, né? Muda nas vírgulas, né? Então a gente diz que eles possuem massa 1 e mais para frente a gente tem uma matéria só para estudar essas massas e entender por que 1. Já o elétron, a gente diz que ele tem massa desprezível. A massa do elétron é cerca de 1840 vezes menor do que a massa do próton e dos nêutrons, então ele não contribui para a massa total do átomo. Além disso, é sempre bom ter em mente as cargas elétricas. O próton possui carga positiva, enquanto o elétron possui carga negativa, e o nêutron, como o próprio nome já está dizendo, possui carga nula, né? Não possui carga, na verdade. Uma coisa bem importante, uma analogia muito utilizada para mostrar que a eletrosfera é muito maior, né, esse grande espaço vazio que Rutherford tinha descoberto. A eletrosfera é tão maior do que o núcleo, cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo, que utiliza-se a analogia do Maracanã. Falam que se a gente imaginar que o núcleo é uma bola de futebol no centro do Maracanã, a eletrosfera é o Maracanã inteiro, para a gente ter uma noção de proporção de uma coisa para outra, né? Com a descoberta de novos átomos, foi sendo necessário a gente começar a identificá-los. Então, a gente usa 2 números para fazer a identificação desses átomos. O primeiro é o número atômico, que é representado pela letra Z, que indica a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. O número atômico é como se fosse a identidade do átomo, digamos assim, né? Aquela quantidade de prótons que um átomo possui no seu núcleo caracteriza aquele átomo. É a partícula subatômica que dá e traz as características dele. E a gente também pode dizer que em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, Z, número atômico, é igual a prótons, que é igual a elétrons. E por que eu estou frisando aqui que só em átomo neutro acontece isso? Porque se eu tenho partículas positivas na mesma quantidade de partículas negativas, eu tenho no final ali uma neutralidade, né? Então, só vai acontecer isso quando o átomo for neutro. Aí a gente pode dizer que Z é igual a P, que é igual a E, né? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A quantidade de partículas positivas e negativas é a mesma. O segundo número que a gente usa para fazer essas identificações é o número de massa, representado pela letra A. O número de massa é o somatório do número de prótons e do número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Por quê, gente? A gente acabou de ver que o elétron tem massa desprezível, então ele não contribui nessa contagem. Apenas o núcleo contribui para a massa do átomo. O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então, o somatório dos dois dá para a gente o número de massa. Então, a gente pode representar essa formulazinha de 2 formas: prótons mais nêutrons ou número atômico mais nêutron. A gente já não falou que número atômico é a mesma coisa que prótons, né? Uma coisa bem importante de lembrar, gente, é que o número atômico
e o número de massa, eles aparecem na tabela periódica para a gente. Então, cada quadradinho daquele da tabela periódica tem o nome do elemento, o símbolo do elemento e possui dois números. Esses números são o número atômico e o número de massa. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é que desses dois números, o maior número é o número de massa. Por quê, gente? O número atômico, que é representado por Z, é igual a prótons. O número de massa é prótons mais nêutrons, então é o número atômico mais alguma outra coisa. Então, o que que acontece? Esse número sempre vai ser maior. Então, eu tenho aqui o sódio 11 e 22,99. 22,99 é o número de massa, porque é o maior número. E sim, gente, pode arredondar. Imagina ter que ficar fazendo conta de 22,99, ninguém merece, né? Então, pode arredondar sim, a gente usa então 23. Só toma cuidado com a regra do arredondamento, né? Se vai arredondar para mais ou para menos, mas pode arredondar sim. Vamos lá, aqui no exemplo do sódio. A gente disse, então, que 22,99, 23 é o maior número, então é o número de massa. Então, 11 é um número atômico. Então, a gente diz aqui que Z é igual a 11, e como a gente sabe que Z é igual a P, que é igual a E, prótons e elétrons também são 11. 23 é o número de massa. Para descobrir o número de nêutrons, a gente faz o quê? A gente sabe que A é igual a P mais N, isolando o N, fica com A menos P, e fazendo a continha, a gente descobre que o número de nêutrons nesse caso é 12. Chegando então no conceito de elemento químico, que é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, com o mesmo número atômico. Ele vai identificar o átomo. Então, por exemplo, coloquei até uma tabela periódica aqui, que é onde os elementos estão organizados, por meio de símbolos. Se a gente pegar aqui, o cálcio tem número atômico 20. Todos os elementos, todos os átomos que tiverem número atômico 20 farão parte do elemento químico cálcio. É como se fosse uma família, e para fazer parte dessa família, eles precisam ter 20 prótons em seu núcleo. Se tiver 19, já não é cálcio, é potássio. Se tiver 21, não é cálcio, é escândio. Se tiver 22, já é titânio. Então, assim sucessivamente. O que que acontece então, gente? O número que vai identificar o átomo, né, como se fosse o nosso CPF aqui no Brasil, é o número atômico. Tá? A gente escolhe o número de prótons para identificar o átomo, porque o número de nêutrons e o número de elétrons podem variar. Então, o número de prótons é algo muito mais confiável para a gente determinar quem é quem. Uma coisa bem importante é isso daqui, uma representação do átomo, né, do elemento químico. A gente coloca o símbolo dele, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Ou, ao invés de colocar assim do mesmo ladinho, a gente pode colocar transpassado, desse outro jeito. Um macetezinho bom para a gente lembrar isso daqui é falar que A vai de A até Z. Né? É bem bom esse macetezinho. Aqui a gente já tinha falado sobre a questão do átomo ser neutro, né, ter a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. E se isso não acontecer, gente? E se a quantidade de prótons e elétrons, cargas positivas e cargas negativas forem diferentes? Aí a gente já não tem mais um átomo neutro, a gente passa a ter um íon. Então, um íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, ele está desbalanceado em cargas. Uma coisa muito importante de dizer, coloquei até de vermelhinho aqui do lado, é que a quantidade de prótons ela permanece inalterada. Você pode perder ou ganhar elétrons. Apenas elétrons podem ser perdidos ou ganhos. Não sei se é assim que conjuga esse verbo. Acho que sim. E isso tem bastante explicação pelo modelo atômico que a gente acabou de ver. O núcleo ele está guardado lá no centro da eletrosfera. Você conseguir atingir esse núcleo, mexer nele, fazer com que a quantidade de prótons e de nêutrons varie, é muito difícil. Né? Então, o elétron não. O elétron está solto ali na eletrosfera, é fácil arrancar, é fácil colocar. Tá? Então, quando a gente forma um íon, a gente está falando de perda ou ganho de elétrons. Okay? E qual que é o objetivo? Né? Por que que um átomo
quer perder ou quer ganhar elétrons. Tudo isso acontece a fim de satisfazer a regra do octeto. A regra do octeto, ela cabe em quase todos os elementos da tabela periódica, tem pouquíssimas exceções, e ela diz que para ser estável, um átomo precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Um gás nobre, né, os elementos da família 18 da tabela, eles naturalmente já possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, naturalmente, eles já são estáveis. Então, toda vez que um átomo se transforma num íon, ele está buscando essa estabilidade, está buscando ter uma configuração eletrônica parecida com um gás nobre. Uma coisa muito importante, gente, é pensar que na química, quando a gente fala sobre estabilidade, automaticamente eu estou falando sobre uma questão energética. Eu costumo brincar que a química é uma ciência preguiçosa. Ela gosta sempre de trabalhar no menor estado de energia possível. Então, quando ela não tem 8 elétrons na camada de valência, a energia dela está elevadíssima. A partir do momento que ela consegue chegar nesses 8 elétrons na camada de valência, a energia dela despenca, né? Então, estabilidade tem a ver com o menor estado de energia possível, que é o que acontece naturalmente com o gás nobre. Quem não é gás nobre, que lute para tentar ser. E como que eles estão lutando para que isso aconteça? Perdendo ou ganhando elétrons, tá? Então, a gente tem duas possibilidades. Nessa primeira possibilidade, eu tinha o átomo de cloro eletricamente neutro e ele está recebendo um elétron. Então, ele vira o ânion cloreto, né, que é o Cl-. Os ânions, então, são íons negativos e são formados a partir... inverti aqui, hein, gente? Espera aí que eu já volto, vou arrumar. Arrumei, voltei. Os ânions, então, eles são formados a partir de ganho de elétrons. É muito engraçado a gente falar que está ganhando e está ficando negativo, né? Parece que não soa bem aos ouvidos, parece que não faz muito sentido quando a gente fala isso, mas se a gente pensa no significado do que está acontecendo quimicamente, passa a fazer sentido, porque eu estou ganhando elétrons, eu estou ganhando uma carga negativa, então eu vou ficar ainda mais negativo, né? Os ametais tendem a virar ânion, né? O cloro é um ametal. Por quê? O cloro já tem 7 elétrons na camada de valência, ele é um elemento da família 17. Se ele já tem 7 elétrons na camada de valência, para chegar em 8, para ele é mais fácil perder 7 ou ganhar 1. Para ele é mais vantajoso ganhar 1. Então, ametais que já têm muitos elétrons na camada de valência, eles tendem a virar ânions, eles tendem a querer receber elétrons para conseguir se estabilizar. Diferente disso, a gente tem a formação dos cátions. O sódio, ele é um metal que tem um elétron na camada de valência, por ser da família 1 da tabela periódica, e ele prefere ele prefere ganhar 7 ou perder 1. Para ele é mais vantajoso perder um elétron. Então, se eu estou perdendo algo negativo, né, uma partícula negativa, eu estou ficando cada vez mais positivos. Então, cátions são íons positivos formados a partir da perda de elétrons. Metais, como tem menos elétrons na camada de valência, eles tendem a perder. Falar um pouquinho sobre as semelhanças atômicas, né? A gente olhar o que átomos têm de parecido, de igual, né? A gente sabe que o prefixo iso remete à semelhança, à igualdade. Então, a gente vai analisar as outras partes dessas palavras. Por exemplo, isótopo ajuda a gente a lembrar que isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, porém possuem número de massa diferente. Se eles possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, a gente volta na definição de elemento químico. A gente não tinha dito que elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons? Então, isótopos são aqueles formados pelo mesmo elemento, possuindo o mesmo número de prótons, porém número de massa diferente. O número de massa diferente acontece por conta da variação do número de nêutrons que esse átomo vai ter em seu núcleo, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos. O hidrogênio, todos eles com número atômico 1, porém a gente tem 1, 2 e 3 de número de massa, respectivamente.
A mesma coisa acontece com o oxigênio. Eu tenho o número atômico 8 e tenho número de massa diferentes, 16, 17 e 18. Os isótopos de hidrogênio eles recebem nomes especiais. É o prótio, o deutério e o trítio, né? São três nomes especiais, o que não acontece nos outros. Por exemplo, a gente vai chamar esses aqui de isótopo de oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. A gente só usa a massa para complementar o nome, mas para o hidrogênio tem que saber esses três nomes diferentões aí. Quem já assistiu Homem-Aranha com certeza vai lembrar dessa palavra trítio. É aquela trilogia antiga do Homem-Aranha com Tobey Maguire, do Dr. Octopus. Ele fala sobre esse elemento, né? No filme mostra que ele está querendo fazer um sol eterno e faz sentido ele querer usar trítio, já que é um elemento muito reativo, muito radioativo, muito instável, né? Em relação à formação da água com esses átomos de hidrogênio diferente, a gente tem duas possibilidades. Ou o prótio vai reagir formando a nossa água normal, H2O, e a gente tem a possibilidade de formar uma água deuterada. A gente representa por D2O, né, já que esse segundo isótopo aqui é chamado de deutério, e a gente chama ela de água pesada. Isso acontece porque, em relação à água com o hidrogênio comum, a gente tem um nêutron. Nem posso dizer que há mais, porque se a gente faz a continha aqui, 1 menos 1 significa que esse aqui tem 0 nêutrons. 2 menos 1, esse daqui tem 1 nêutron. 3 menos 1, esse daqui tem 2 nêutrons. Então, vai ficando mais pesada mesmo um em relação ao outro. Então, a gente chama esse D2O, essa água deuterada também de água pesada. Não que ela seja pesada, mas ela tem um nêutron a mais do que a água normal. Uma coisa muito importante, gente, é que os isótopos possuem propriedades químicas iguais, porém propriedades físicas diferentes. Os isóbaros, então, aqui usando a letra A para a gente conseguir fazer essa lembrança, trazer essa lembrança, são átomos diferentes, de diferentes números de próton, ou seja, são de elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. Então, agora o número de cima é que vai ser igual, né? Então, aqui a gente tem o potássio e o cálcio, ambos com 40 de massa. Então, a gente pode dizer que eles são isóbaros. Nesse caso, a gente tem cálcio, escândio e titânio, todos os três com número de massa 42. Número de cima igual, número de massa igual, a gente diz que eles são isóbaros. Perceba que o número de baixo é diferente, né? Os isóbaros têm tanto propriedades físicas e químicas diferentes por se tratar de elementos diferentes, né? A mesma coisa vai acontecer com os isótonos. A letrinha N ali vai ajudar a gente a lembrar que são aqueles átomos que possuem diferentes números de próton, diferentes números de massa, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Se a gente pega aqui o cloro e o cálcio, fazendo a continha de 37 menos 17 dá 20. De 40 menos 20, 20. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, a gente chama eles de isótonos. O que é legal de perceber é que nos isótopos, o número de cima é igual, nos isóbaros. Eita, voltando. Nos isótopos, vou voltar até aqui o slide. Nos isótopos, o número de baixo é igual. Nos isóbaros, o número de cima é igual. Nos isótonos, nem o número de cima nem o número de baixo vão ser iguais, né? Então, você vai ter que fazer a diferença, a subtração de um pelo outro, para ver se eles possuem o mesmo número de nêutrons. Por serem elementos diferentes, os isótonos também têm propriedades físicas e químicas diferentes. A última semelhança atômica são dos isoeletrônicos e, como o próprio nome já está dizendo, eles possuem o mesmo número de elétrons. A gente tem aqui uma sequência de íons. Esses três primeiros aqui são ânions, porque são negativos. Esses dois aqui são cátions, positivos. Esse aqui, no caso, neutro, né? E esse daqui é um cátion positivo. Então, geralmente, para a gente ter essa semelhança de isoeletrônicos, a gente precisa comparar átomos neutros com cátions
e ânions que perderam e ganharam elétrons para a gente ficar com a mesma quantidade. Por exemplo, o nitrogênio normalmente tem 7 elétrons, ao ganhar 3 ficou com 10. O oxigênio tem 8, ganhou 2, ficou com 10. O flúor tem 9, ganhou 1, ficou com 10. Como o neônio é neutro, ele já tem 10, ele fica com 10. Lembra que os gases nobres naturalmente são estáveis, né? O neônio é um gás nobre, né? Então ele não precisa nem perder nem ganhar elétrons. E o sódio tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. Né? Então todo mundo com o mesmo número de elétrons. E não coincidentemente, essa quantidade de elétrons é a quantidade de elétrons que o gás nobre tem, porque esse é o objetivo na hora da formação do íon. A gente pode dizer, ó, que o nitrogênio é um ânion trivalente, que o oxigênio é um ânion bivalente, que o flúor é monovalente. O sódio também é monovalente, só que nesse caso ele é um cátion monovalente, porque ele perdeu um elétron. O flúor é um ânion monovalente, porque ele ganhou um. Né? Coloquei aqui alguns exercícios com a resolução. Então, seria bom darem uma olhadinha, né? Se não entenderem, podem me mandar, né? Mas para estudar essa partezinha é bom fazer alguns exercícios. Tá? Vou mandar isso daqui também para vocês conseguirem dar uma olhadinha. Tá? Selecionei aqui alguns exercícios da apostila, comentei aqui a resolução e vou enviar para vocês, tá bem? Beijinho, até a próxima.